Boa tarde, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Ao longo desta semana, nós estaremos compartilhando a lição da Escola Sabatina, que tem como título Uma Aliança Eterna. E o verso áureo se encontra em Gênesis 17:7, que diz o seguinte: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E eu gostaria de destacar aqui a aliança perpétua, que é exatamente o título da lição da semana, Aliança Eterna. E nós podemos muito bem nos lembrarmos das enfermidades que tivemos na infância, né? Das longas noites febris, né? Onde os nossos pais, ou pai ou mãe, esteve sentado ao lado na nossa cama nos observando. E daí dá para assim imaginar Deus também, após o dilúvio, Deus estar ali sentado ao lado de um mundo doente de pecado, de um mundo onde as trevas morais começaram a se agravar ao longo dos séculos após o dilúvio. E por essa razão, ele então chamou Abraão e planejou estabelecer, por meio de seu servo fiel, um povo, quem pudesse confiar um conhecimento de si mesmo e oferecer a salvação. Então Deus, ele preocupado com o nosso mundo, ele resolveu estabelecer uma aliança com Abraão e com a sua posteridade. Essa aliança enfatizava exatamente com mais detalhes o plano divino de Deus salvar a humanidade dos resultados terríveis do pecado. E aí o Senhor então, ele não deixaria o seu mundo abandonado em tão extrema necessidade. E nós podemos ver exatamente em Salmos, por exemplo, Salmo 103, no verso 3. Vejam só o que diz lá no Salmo 103, verso 3. Vamos ver. Salmo 103 diz exatamente assim, irmãos. Verso 13 diz assim, olha: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, né, porque ele entregou o seu filho por nós, ele se compadece de nós. E então ele não desiste de nós. Ele continua buscando a nós, entendeu? Então, eu acredito que ao longo da semana passada, muitos de nós já fizemos uma aliança com Deus. Eu acredito que muitos já resolveram fazer essa aliança. E aqui ainda em Hebreus 4:13, também diz o seguinte, irmãos, quer ver só? Hebreus 4:13. 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então Deus, ele está de olho em tudo. Mesmo porque ele veio para justamente nos resgatar. Ele aborrece o pecado, mas ele ama a cada pecador. Então Deus, ele nos ama. E por isso ele estabeleceu essa aliança com Abraão. E nós podemos ver que ao longo dessa semana nós vamos estar estudando exatamente isso. Qual é o nome de Deus? O que ele significa? Qual era a importância dos nomes que Deus usou para se identificar a Abraão? Quais nomes ele usou para se identificar? Por que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão? E por que os nomes são importantes? Quais condições ou obrigações estavam vinculadas à aliança? Então, é sobre isso que nós vamos estudar durante esta semana. Que Deus nos abençoe. Oremos agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor,
A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, agradecemos pela aliança que Tu firmaste desde a fundação do mundo para com o Seu povo. Queremos Te agradecer por isso, ó Pai. Tu firmaste uma aliança ali no Éden. Depois firmaste uma aliança, Senhor, com Noé. E agora, Senhor, ao longo dessa semana estaremos estudando sobre a aliança que firmaste com Abraão. E também com a aliança que queres firmar conosco, Pai. Que possamos, Senhor, nos entregar a Ti e firmarmos essa aliança contigo para toda a eternidade. Fica conosco, te pedimos, em nome de Jesus.